Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Preparado para ser grande. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 3 ao 6, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Até aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para louvor da sua glória, para sermos seus filhos e suas filhas. Deus nos criou para sermos grandes, e ainda hoje, Ele quer nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. Vamos ver o tipo de pessoa que recebe de Deus o engrandecimento. E para isso, vamos tomar como exemplo a vida de Caleb. Caleb, como nós podemos ver em Números 14, versículo 20 a 24, ele tinha um espírito diferente. Ele nasceu no Egito, era escravo, trabalhava nas construções de Faraó até a exaustão. Ele testemunhou quando Moisés, enviado por Deus, apareceu e enfrentou a Faraó. Caleb presenciou as pragas que o Senhor enviou aos egípcios, participou da primeira Páscoa, viu a morte dos primogênitos e saiu com o povo de Israel em direção ao deserto. Ele também assistiu ao Mar Vermelho se abrir, passou por ele em seco e testemunhou a morte dos egípcios no meio do mar. Contudo, não foi o que Caleb presenciou que o tornou diferente em relação aos demais israelenses. Todos os filhos de Israel viram o mesmo que Caleb. Então, eu pergunto a você, o que fez de Caleb um homem diferente a quem o Senhor prometeu engrandecer? Caleb perseverou em seguir ao Senhor, semeou esperanças e se firmou na promessa que Deus lhe havia feito. O seu nome está relacionado a outro grande líder do povo de Deus, Josué. Caleb e Josué foram os dois espias que foram espiar a terra prometida e confirmaram a promessa que Deus lhes havia feito. Mas 10 espias voltaram tristes e abatidos, com um relatório pessimista que contaminou todo o povo de Israel. Os israelitas tinham se esquecido das maravilhas e dos milagres que o Senhor efetuara em favor deles. Mas Caleb compreendeu os propósitos de Deus. Ele sabia que se o povo cresce no poder divino, o inimigo não tinha poder para impedir que Israel entrasse na terra e a conquistasse. Apesar das circunstâncias, Caleb confiou em Deus, porque ele sabia que o Senhor era poderoso para fazer o povo vencer todos os inimigos e tomar posse da terra prometida. E foi essa atitude de Caleb que o fez receber a promessa de Deus. E foi o seu espírito diferente que fez com que tomasse posse da promessa que o Senhor lhe fizera. Depois de passarem 40 anos no deserto, e toda aquela geração incrédula ter perecido no deserto, Josué conduziu o povo do Senhor para Canaã. Caleb, então, vai até Josué e, baseado na promessa que o Senhor lhe fizera, pede a sua herança. Nós sabemos que todos estavam desanimados e desesperados, mas Caleb semeou esperança. Só pode ser grande quem é um semeador de esperança. A cada dia, mais e mais pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus ministérios, das suas famílias e até de si mesmo,
pois perderam a esperança. Nós, como cristãos, temos de levantar a voz e levar uma palavra de esperança para este mundo desesperado. Por pior que as coisas estejam, temos um Deus onipotente. O Senhor é poderoso para reverter as situações, para nos fortalecer e nos restaurar. Temos de confiar no Deus dos impossíveis. Precisamos colocar a confiança nele, ver sempre o lado positivo, crer que a mão de Deus é poderosa para intervir e nos livrar de todo mal. Deus precisa de pessoas que semeiam esperança e confiança nele. O Senhor Jesus veio ao mundo trazer esperança para a humanidade perdida. A nossa principal missão é levar as boas novas de esperança, de salvação, de cura. Caleb semeou esperança entre um povo desesperado e cheio de incredulidade. Quando todos estavam abatidos, ele semeou esperança, e por isso o Senhor o tornou grande. O Senhor faz promessas com o propósito de cumpri-las e nos abençoar. Cada uma das promessas divinas nos revela que Deus está ansioso para nos abençoar e fazer maravilhas em nossa vida. Infelizmente, a verdade é que para grande parte do povo de Deus, nunca isso acontece. A maioria nunca se apropria das promessas que receberam do Senhor. Ficar firme nas promessas de Deus significa vê-las se cumprirem. Quer dizer, apropriar-se da bênção que cada promessa revela e não deixar de orar em favor do seu cumprimento. É claro que há momentos em que as promessas de Deus para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, parecem estar tão longe e parecem ser intangíveis. E quando vemos que o tempo passa e a promessa não se cumpre em nossa vida, desanimamos, esmorecemos e abrimos mão dela. Caleb, porém, não fez isso. 45 anos não foram suficientes para fazê-lo se esquecer da promessa que o Senhor havia lhe feito. E eu pergunto a você, quantas vezes Deus fez promessas para você, para os seus filhos e sua família, e você não perseverou e abriu mão delas? Então, tome posse das promessas de Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você esqueça o que o Senhor lhe prometeu. Seguir a Deus quando tudo vai bem, qualquer um faz isso. Pessoas pequenas fazem isso, mas servir ao Senhor quando tudo vai mal, chorando, ir à igreja chorando, aguentar firme na hora da provação, é só para quem está preparado para ser grande. Para sermos grandes, temos de perseverar. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, em transformar em alicerces as pedras que alguém atirou em nós e em nossos sonhos. Quem sabe você esteja a ponto de entregar tudo, de desistir, quer em relação aos filhos, à família, ao ministério ou à sua própria vida. Talvez você esteja dizendo que não aguenta mais. Siga o exemplo de Caleb. Persevere. Aguente firme e você alcançará a promessa. Caleb, quando foi reivindicar a sua promessa, pediu um monte, o qual não produzia nada. Era difícil de ser escalado e era povoado por gigantes. Assim, Caleb não apenas pediu coisas grandes, mas enfrentou gigantes. E os venceu, pois era grande perante Deus. Ele se preparara na escravidão do Egito, no deserto, nas guerras. Ele provara que podia ser grande, pois ele se colocara nas mãos de Deus. E você tem que estar preparado para ser grande. Peça as coisas grandes para a glória de Deus. Como nós pudemos ouvir, não nos tornamos grandes de uma hora para outra. Há, na verdade, um processo nisto.
Caleb tinha um coração derramado diante de Deus. Desde bem jovem, ele ouvia falar da grandeza do Senhor. Ele experimentou a libertação do jugo de uma escravidão de mais de 4 séculos. Quando foi espiar a terra, Caleb viu a grandeza de Deus. Ele enxergou o Deus de poder. Ele perseverou 40 anos no deserto, junto com os que não creram, e mais 5 anos na terra prometida. Aí chegou o momento dele dizer: este monte é meu por promessa. E eu quero que assim também seja na sua vida, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos receber a unção que também estava sobre Caleb. O nosso anseio é receber do Senhor sonhos, que o Senhor possa revelar os sonhos que tem para as nossas vidas e que Satanás escondeu. Que as tuas promessas floresçam em nossa vida. Ó Senhor, perdoa-nos por tê-las esquecido, por tê-las deixado de lado. Queremos viver na tua presença e de acordo com as tuas promessas, de forma a que venhamos nos tornar grande como Caleb, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Nunca se esqueça, você também pode se tornar grande como Caleb, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.